E aí, galera da plataforma Gonçalves Dias, beleza, gente? Tranquilo? Aqui quem fala é o professor Jimmy, professor do teu curso de redação do PAS da UEMA, curso promovido pelo governo do estado do Maranhão em parceria com a Secretaria Estadual de Educação, tá? Que promove esse cursinho feito pelos melhores profissionais, trabalhando de maneira diferenciada cada objeto de conhecimento para você que vai fazer o Exame Nacional do Ensino Médio, assim como também vai prestar o vestibular para o PAS, né? Programa ali que trabalha o vestibular para o EMA. No nosso caso, as aulas aqui de redação são voltadas para o PAS da UEMA, beleza? Para você ir além das aulas aqui do vídeo, acesse nosso material em PDF aqui no link abaixo, tá bom? Para você ter uma experiência ainda maior e ainda melhor em relação às aulas aqui do vídeo, tranquilo? Então, uma característica inerente ao vestibular da UEMA é a questão da indicação, sugestão, solicitação de obras literárias. Você já deve ter assistido aqui ao vídeo em que eu falo do livro O Romanceiro da Inconfidência, de Cecília Meirelles, obra que tem toda uma perspectiva histórica, que analisa um pouquinho essa questão da Inconfidência Mineira, um pouquinho entre aspas, né? Analisa de maneira aprofundada, tá? E hoje nós vamos versar sobre um outro clássico da literatura, dessa vez Casa de Pensão, do autor Aloysio Azevedo, é a segunda obra sugerida, né, pela nossa queridíssima Universidade Estadual do Maranhão, tá? Então tem aqui a ficha técnica, título Casa de Pensão, o autor, já falei, Aloysio de Azevedo, obra publicada no século XIX, em 1884, tá? Aloysio Azevedo, brasileiro. É uma obra dividida em 22 capítulos, mas não pense assim, meu Deus, 22 capítulos deve ser um calhamaço de 500 páginas. Não, 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 muito tranquilo, tranquilidade total. Você faz essa leitura ali em 3 a 4 dias, tá? Dependendo do teu ritmo, uma semana, 10 dias no máximo, porque são apenas 145 páginas, então dá para fazer isso de maneira muito natural, tá? É uma narrativa que tem características diferenciadas, um pouquinho mais impessoal, utilizando verbos em terceira pessoa, pronomes em terceira pessoa, mas também tem ali uma narrativa mais onisciente, onipresente, que são ali os narradores, né? Então o narrador, ora, ele faz parte ali da ação, ora ele tem consciência e ele sabe de tudo que acontece e faz apenas a narração desses fatos, tá? Tem uma influência externa, a questão do capistrano, crime ocorrido entre os anos de 1876 e 1877. E o autor, como você bem sabe, e já estudou nas escolas literárias, faz parte do naturalismo, beleza? Então vamos lá, vou te trazer aqui alguns personagens, os principais, tá? Não quero, de maneira alguma, tirar a tua experiência literária, a tua experiência de leitura, então aqui eu vou fazer algumas pontuações, o foco é te indicar, na parte final desse vídeo, possíveis temáticas de como a UEMA poderia abordar os temas trabalhados aqui nesse livro, tá? Então, o nosso protagonista, o nosso queridíssimo Amâncio da Silva. Guarda esse nome, anota aí na parede da tua casa, na porta da geladeira, no post-it em algum lugar. Amâncio da Silva é o protagonista, tá? Então, ele é um jovem ali que algumas pessoas diriam, é um partidão, né? Então, rico, né, do interior rico e de espécie, teve uma infância marcante, mas um pouquinho ingênuo, né? Aqui a gente trouxe a palavra abobalhado. Abobalhado quer dizer que tem uma ingenuidade ali muito marcante, tá? De uma maneira preponderante, essa ingenuidade dele acaba se encantando, né, quando ele se muda para o Rio de Janeiro com os encantos da cidade maravilhosa, né, com a movimentação, e aí o autor, Aloysio de Azevedo, vai fazer toda uma análise psicológica e comportamental, né, do Amâncio, assim como dos personagens que demarcam esse cenário carioca, tá? E é uma característica, você bem sabe, do naturalismo, tá bom? Então ali ele vai acabar levando, né, uma vida boêmia, vai ser envolto por essa questão da bebedeira, da musicalidade, do subúrbio carioca, né, das farras, tá? Nós temos a querida Amélia,
Amélia já não é mais ingênua como o nosso querido Amâncio, ela é um pouquinho mais astuta, astuta quer dizer esperta, né? Um pouquinho mais viva, tem uma leitura melhor de mundo, mais ampla, já pensa de maneira antecipada, a irmã de João Coqueiro, e ela tem como objetivo seduzir o glorioso Amâncio, tá bom? E aí, Jimmy, ela consegue seduzir? Você vai fazer a leitura para saber se ela consegue, como consegue, por que consegue ou se não consegue. Luiz Campos, um homem amigo dos pais, José Amâncio, né? Então perceba que tudo ali está em volta, gira em torno do Amâncio, tá? Que oferece sua casa para hospedar o jovem quando ele chega no Rio de Janeiro. Então aqui a gente tem o Luiz Campos, né? Que é o personagem, um dos personagens cariocas de fato ali da obra, tá? Hortência é a mulher do Luiz Campos, tá? Que acaba se interessando pelo jovem Amâncio. E bem aí a gente já tem um conflito, né? Porque o cara, o chamado de Luiz Campos, vai hospedar o bonitão, né, do José Amâncio. E aí a sua senhora, de nome Hortência, acaba se interessando por ele, né? E aí a gente tem um conflito, né? O que será que vai dessa história? João Coqueiro, um provinciano de duplo caráter. Parou bem? Duplo caráter, Jim? Ele tem um caráter duvidoso, eu diria, né? Nem a gente falar duplo caráter porque o caráter dele tem desvio, né? Ele se torna amigo de faculdade de Amâncio, né? Então Amâncio o conhece lá nesse período de estudo, lhe oferece um quarto de pensão, ou um quarto na pensão. E aí tu faz uma conexão com o título da obra, né? Lembra que a obra é Casa de Pensão. Contudo, junto de sua irmã Amélia, traça planos para extorquir o dinheiro de Amâncio. Então tu já vê que essa oferta, esse oferecimento, não teve ali o único princípio de cordialidade, de amizade, de bom coração. Não, tinha um interesse por trás. Aí tu volta na questão da característica do caráter de João Coqueiro. Lembra que eu te falei, tem 1 minuto e meio. Ele tem duplo caráter, ou seja, tem o desvio de caráter, não é uma pessoa confiável, tá bom? Paiva Rocha, conterrâneo de Amâncio, apresenta-lhe a vida boêmia e a companhia de João Coqueiro. Então, o Amâncio é introduzido nessa vida boêmia, nessa vida de bebedeira, de farra, de saídas e tal, de paqueras, justamente pelo Paiva Rocha, tá? Jimmy, como é a criação do texto de Aloysio de Azevedo? Então, ali ele tem como característica o detalhamento, né? A gente chama aqui de descrição minuciosa. E essa descrição minuciosa, gramaticalmente falando, morfologicamente falando, é feita por meio do uso de adjetivos, tá? Então, quando a gente observa um texto descritivo, a gente vai observar a utilização de substantivos, é claro, a utilização de versos, é claro, mas principalmente o processo de adjetivação. E aí, para alguns, isso é uma questão muito particular, muito subjetiva, a obra se arrasta um pouquinho mais, tem um ritmo mais lento, não é? Por conta dessa descrição minuciosa, o que confere pouca ação, como a gente colocou aqui no teu material, tá bom? Então a gente vai ter ali um retrato, um cenário muito mais detalhado por conta da linguagem utilizada por Aloysio de Azevedo ao fazer uma análise bem profunda, não somente do cenário urbano, do cenário carioca, mas principalmente uma análise comportamental, uma análise do comportamento desses personagens que eu acabei de te mostrar, tá bom? Então, aqui a gente tem conflitos de interesses, tá? Aqui a gente tem desejos de caráter, então tu já começa a pensar bem aí e fazer tuas analogias, as suas conexões, as suas relações. Bem, até agora a Jimmy me apresentou um viés aqui de personagens ambiciosos, personagens que buscam o meio financeiro em detrimento de um comportamento mais correto, né, vamos assim dizer, e isso acaba impactando as relações, tá bom? Então, o Rio de Janeiro, que é caracterizado aqui nesse texto, é o Rio de Janeiro ali do século XIX, e aqui ele já tem algumas mudanças que fazem com que a obra seja abordada de uma maneira mais moderna com relação
a questão arquitetônica, a questão da cidade, até mesmo a disposição dos bares e do uso e costumes daquela sociedade, tá bom? Que demarcaram esse período. Então, muita atenção com relação a isso, tá? Como você já sabe, o livro foi publicado em 1884 e retrata ali a passagem, né, a transposição de uma vida um pouquinho mais pacata, um pouquinho mais centrada em um viés urbano limitado, até a chegada, né, a uma grande cidade, né, que é o Rio de Janeiro. E aí o nosso querido Amâncio vai passar por alguns problemas, alguns infortúnios, por algumas situações ali que vão demonstrar um pouquinho da sua fragilidade emocional, né? Então, uma outra abordagem que a UEMA poderia fazer, a questão da fragilidade comportamental e de como isso é fruto de lacunas socioemocionais que deveriam ter sido preenchidas na infância, tá? Mais na frente você vai observar isso. Por quê? Observe isso aqui. Ó, vítima de infortúnios que vão das relações familiares desequilibradas ao processo de influência do meio por qual passou a viver quando se mudou para o território maranhense para estudar medicina na Universidade de Carioca. Então ele sai de uma determinada, ele faz uma transição de uma determinada cidade para uma cultura totalmente diferente, um cenário urbano muito mais amplo, muito maior, muito mais rico. Mas eu gostaria de destacar justamente essas construções familiares desequilibradas. A base do José Amâncio era uma base, sim, desequilibrada, né? E aí me lembrou um repertório sociocultural que você poderia utilizar. Isso aqui não estava no script da aula. A pirâmide de Maslow, Abraham Maslow, psicólogo norte-americano, né? Que criou uma pirâmide para mostrar que você só se torna um adulto pleno, socioemocionalmente falando, quando tem todo um preenchimento de determinadas lacunas, né? Desde segurança afetiva até a questão de comportamento social, a questão de aceitação, né, da sua própria imagem, da comunicação com o outro. É muito interessante. Dá uma pesquisada nisso. A pirâmide de Maslow, tá? Quem é Maslow? Abraham Maslow, psicólogo estadunidense, beleza? Então, Amâncio, apesar de ter uma origem socioeconomicamente favorável, né, para não dizer rica, ele se apresenta com algumas características que vão trazer problemas para ele na fase adulta, tá? Então, a gente poderia pensar assim, teve a melhor educação, isso não quer dizer nada, né? E as próprias características do Amâncio denotam isso. Então, características, preguiçoso, indolente, né? Lento, mulherengo, não é? Se desmobrou fácil quando chegou na grande cidade, facilmente manipulado, tá bom? Muito focado na badalação, não somente nos seus estudos, como deveria ser, né? Acaba se hospedando na casa do amigo dos seus pais, como eu já te falei, e aí a gente vai ter alguns problemas, tá? Beleza? Ao longo das 145 páginas de carta de pensão, o escritor naturalista reforça a construção de Amâncio, se baseando não apenas na moldagem do tempo, né? Não é só a questão do Amâncio ficar mais velho, na questão do Amâncio amadurecer, mas também, principalmente, de como as lacunas da sua criação, as lacunas que não foram preenchidas na sua infância, como elas reverberam, como elas acabam moldando e apresentando falhas comportamentais na fase adulta, né? Na fase em que a Amâncio justamente deveria apresentar uma maturidade maior, um poder de decisão maior, uma sobriedade maior, um caráter mais solidificado, a gente não percebe isso, né? Então, é um tema que poderia ser abordado, sim, a questão da maturidade, por que não? Né? Já vimos tema da FUVEST que perguntou se o ser humano ele já se encontrava na maioridade, né? Se a gente poderia observar hoje o homem como um ser pleno e maduro. Então, por que a UEMA não poderia fazer uma abordagem um pouquinho mais relacionada a essa questão das habilidades socioemocionais, que é uma expressão muito utilizada hoje, explorada hoje, na questão da maturidade aqui por meio do personagem, né?
Então, já te falei que ele é um personagem meio abobalhado, meio ingênuo, entre aspas, né? E acaba ali sendo moldado por pessoas com um foco um pouquinho mais financeiro, tá bom? Então, apesar da presença de Ângela, Ângela é a mãe, né, do personagem, que apresenta-se de uma maneira excessivamente amorosa, excessivamente sentimental, protetora, né, mas que, infelizmente, não conseguiu proteger Amâncio de determinadas situações, não conseguiu trazer ou promover uma base sustentadora que o protegesse, né? E aí ele acaba tendo alguns infortúnios, contrai sífilis, passa alguns outros perrengues, inclusive desventuras com relação a amizades, né? A questão da decepção por ter se relacionado com falsos amigos, com pessoas que aparentavam ter um interesse nele humano, mas na verdade por trás era um interesse financeiro. Então, é uma outra abordagem que a Universidade Estadual do Maranhão poderia fazer como tema de redação, né? A busca incessante do ser humano, né, por questões financeiras, né? É, a falta de escrúpulos, né? A falta de limites do ser humano, do homem, né? Do homem contemporâneo, em detrimento, né, de um comportamento mais criterioso, certo? E isso o Aloysio de Azevedo, por ser naturalista, faz com muito critério, faz com nível de detalhamento muito amplo, tá bom? Então, a sua partida, então, quando ele sai ali da sua terra natal e vai em busca, né, de melhores estudos, de melhores condições de vida, é muito sentido pela sua mãe, lembra, né? O nome da mãe do Amâncio é Ângela, tá? Então, a questão era que ele se tornasse uma pessoa mais proativa, mais desenvolvida, mais emancipada, mais ampla no sentido de ter uma autonomia maior, tá? Comecinho de sua jornada até parece ser uma viagem em trilhos seguros, ou seja, aqui a gente tem uma metáfora. O que é uma viagem em trilhos mais seguros? Uma viagem em que ele vai ter ações e que ele vai ter momentos mais tranquilos quando isso não acontece. Ele passa por vários infortúnios, sejam sentimentais, sejam biológicos, né? A sua saúde também é afetada por algumas escolhas que ele mesmo faz. A sua vida começa a entrar num movimento de retrocesso a partir do momento que ele usa e abusa da vida boêmia. Tá? Fazendo aqui um parênteses, eu sei que muitos não conhecem essa expressão, ou estão ouvindo pela primeira vez. Uma vida boêmia é uma vida regada mais a bebida, a festas, a saídas, tá? O que não era o foco inicial da sua partida. E aí ela acaba se envolvendo com traições e manobras que viriam modificar não somente seu destino, mas também a sua personalidade, tá bom? Uma observação no sentido de curiosidade. Olha para cá. O romance começou a ser publicado em 1883, né, como folhetim no jornal Folha Nova, ganhando formato de livro posteriormente. Então ele hoje já há algum tempo é um livro, né, consolidado, mas no início da sua publicação não era bem assim, né? Então ali era no formato mesmo de novela ali, escrito, né, aos poucos liberando os capítulos, tá bom? Então assim, por mais que essa leitura seja para alguns um pouquinho cansativa, né, já que tem uma caracterização muito forte, um nível de detalhamento muito amplo, vale muito a pena você insistir nessa leitura, porque há várias abordagens aqui do comportamento humano, né? Há várias abordagens subjetivas que a Universidade Estadual do Maranhão pode fazer dentro da concepção do tema de redação, tá? Desde a questão dos relacionamentos sentimentais, sexuais, a mudança de caráter, né? O impacto que a vida em uma cidade grande pode promover na mudança da personalidade ou do comportamento de alguém, né? Até questões de crime são abordadas aqui, tá bom? Outro aspecto
que é o mais importante para a gente finalizar o vídeo de hoje. Questões raciais, preconceitos, injustiças de ordem social e a questão da miséria humana. Olha o peso que essas temáticas têm e a amplitude que as mesmas têm, né? Então, a UEMA poderia trazer como tema desde o racismo recreativo, por exemplo, né? Ou o preconceito racial de uma maneira mais ampla, tá? A questão da miséria, a miséria não somente econômica, mas a miséria de caráter, a miséria de comportamento, o quão o ser humano pode ser miserável, pode ser fadado ao fracasso em relação à manutenção do seu caráter, quando tem, né, na verdade, as injustiças sociais, tá? Injustiças socioeconômicas, a questão da desigualdade social, também muito aqui presente. Essa desigualdade social pode ter uma relação até com um tema voltado um pouquinho mais para a questão ambiental. Você sabe que as questões ambientais fragilizam ainda mais os fragilizados. As minorias sociais, aquelas pessoas que estão em vulnerabilidade socioeconômica, por exemplo. Então, poderia ser sim uma abordagem da UEMA por meio da obra, tá? Então, é um clássico da literatura nacional, é um clássico do naturalismo, tá? Fica aqui minha sugestão, a minha indicação e o meu reforço para que você faça essa leitura, tá? Observe um pouquinho mais as mudanças comportamentais, não só de Amâncio, mas como de outros personagens, beleza? Essa é a dica da plataforma Gonçalves Dias do vídeo de hoje para você fazer uma boa redação da UEMA, beleza? Gostou? Espero que sim. Eu vou ficando por aqui, tá? Para saber mais, acesse o link abaixo e busque o material em PDF, tá bom? Bons estudos, forte abraço e até a próxima. Valeu, pessoal. Tchau, tchau.